Oi, meu Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Logo mais você vai poder compartilhar esta live também através do seu Instagram, através do YouTube. Nós estaremos aí rodando essa entrevista durante toda a semana também na nossa TV Estado Play, em o estadoonline.com.br. Se você ainda não conhece o conteúdo que nós temos por lá, não sabe o que está perdendo, viu? Tem conteúdo de todo tipo para você. Tem conteúdo de combate à violência contra a mulher, tem conteúdo falando sobre pessoas com deficiência, tem conteúdo falando sobre o racismo, conteúdo falando sobre personalidades que estão em foco. Nós temos conteúdo falando de poesia, temos conteúdo falando direto do Planalto Central, muita coisa interessante. O tipo de conteúdo que você gostaria de ter aí na palma da sua mão, você tem em TV Estado Play. Então, quero te convidar a sempre acessar o estadoonline.com.br, a nossa TV Estado Play. Logo no comecinho, logo em cima, assim você vai ver. TV Estado Play ao vivo. Acompanhe o que está ao vivo por lá agora, neste momento. Porque ao vivo agora, aqui no nosso Facebook, nós temos uma personalidade em foco com Keliana Fernandes. Ele que é amante do direito e apaixonado pela OAB e colocou o seu nome à disposição como pré-candidato às eleições da OAB-MS. Eu estou do lado de Luiz Cláudio Pereira. Doutor Luiz Cláudio Pereira, você conhece? Talvez não. Mas o Bito Pereira, eu tenho certeza que sim. Bem-vindo, Bito! Keliana, muitíssimo obrigado. Prazer estar aqui com você. Quero desde já lhe parabenizar pelo programa, pela audiência, né? Você aqui no início da nossa entrevista citou variados temas, todos relevantíssimos. Você falou de poesia, né? Você também fala de poesia aqui. Eu fiquei interessado. Sim, Quero é. assistir, porque eu Poesia gosto para muito. sentir. Nós temos o Rafael Belo, que faz aqui o nosso podcast, videocast e podcast, Poesia para Sentir, é muito interessante. Meus parabéns. Hoje em dia, né, Bito, a tecnologia dá essa oportunidade para que a gente coloque na palma da mão das pessoas o conteúdo que ela quer assistir. O que as pessoas querem neste momento da vida mesmo é escolher o que elas querem consumir. Qual é o conhecimento, qual é o entretenimento? E a TV Estado Play está fazendo isso. É isso, eu vejo que você faz isso com muito entusiasmo. Você me apresentou como Bito Pereira, advogado e apaixonado pela OAB. Eu vejo que você tem a mesma paixão pela comunicação. Faz isso com muito Justamente, prazer. É justamente, nítido faço. estando aqui ver isso. Faço sim. E já estamos organizando também um conteúdo para falar sobre direito. Já estou em contato aí com uma moça extremamente inteligente, competente, que eu acho que você conhece, viu? Conheço, Não sei se você já conheço. ouviu falar da doutora Janine. Conheço, você fez uma ótima escolha. É. Brilhante advogada, entusiasta das causas da advocacia. Eu tenho Uhum. certeza que vocês vão ter temas relevantíssimos para falar sobre o direito e toda a sociedade vai aplaudir, eu tenho certeza. Doutor Bito, primeiro de tudo, por que Eu vou te Bito? pedir para você dispensar o doutor. Pode. Bito, por Ai, favor, que imagina, não delícia. tem nenhuma Adoro. formalidade, né? Eu sou advogado, enfim, eu não sou doutor, sou advogado Uhum. e fico muito tranquilo você me chamar de Bito. Me sinto aqui em casa, num bate-papo informal, então fique à vontade, pode me Não chamar de esperava Bito. menos de você. A humildade que você demonstra com a gente pessoalmente combina com o que você está falando agora. Muito bem, gostei muito, viu? No fim das contas, nós somos todas pessoas, né? E a Todo gente mundo tem que se igual, né? conectar, acho que da maneira mais verdadeira É possível todo mundo igual, e né? sem formalidade, né? A vida não é feita de formalidade. É Em alguns verdade. momentos, necessário é, na profissão que eu exerço, Uhum. evidentemente, algumas formalidades e liturgias relacionadas ao exercício da profissão. Mas aqui nós estamos Isso. num bate-papo informal. Eu tenho certeza que a sua audiência, hoje formada por muitos advogados e advogadas, vão ficar bem à vontade de nos ouvir, assim como se estivéssemos aqui batendo papo sem os microfones, não é isso? Receba o abraço do doutor Renan, tá? Lá de Dourados, doutor Renan Borba, que recomendou bastante que nós também ouvíssemos você, porque nós já entrevistamos uma outra pré-candidata à Ordem dos Advogados do Brasil aqui no MS, e ele me recomendou. Eu falei, mas é claro, aquela simpatia está sempre convidada a falar com a gente. Um abraço ao doutor Renan. Bom, você já compartilhou? Você quer saber mais, um pouquinho mais da história de Bito Pereira? É agora. Primeiro, Bito, por que Bito? De onde saiu Bito? Tem nada a ver com o Luiz Cláudio? Não, não Menino, me tem. conta, tem nada a ver com o Luiz Não tem. Cláudio com Bito, nada a ver. É verdade. Interessante é que se você conversar com os meus amigos assim de infância, de adolescência, ninguém nunca me chamou de Luiz Cláudio, sempre foi Bito. Na casa dos meus pais, minha mãe, meu pai, meu irmão, sempre Bito. E esse é um apelido que nasceu na casa da minha Uhum. avó Lídia, com quem eu tive o prazer de conviver por muito tempo na minha vida. Ela não está mais conosco, a mãe do meu pai, e eu vivia com minha avó, ela era aquela vozona querida, e ela
Algum dia começou a me chamar de Bitinho da avó, Bito da avó, e ficou. Isso se incorporou ao meu nome, até profissionalmente, né. Uhum. As pessoas na convivência do AB, eu sou conselheiro federal do AB. Se você for no conselho federal do AB, você vai ver que as pessoas me chamam de Bito, quando concedem a palavra, com a palavra do o advogado Bito, quando eu vou fazer uma ostentação oral, isso incorporou ao meu nome. E eu vejo isso com muita naturalidade, porque me faz muito bem, porque é algo que me lembra a minha avó, que foi muito carinhosa comigo e que foi muito importante na minha formação, como pessoa, como ser humano. Tem uma visão Minha avó tinha uma visão muito humana da vida, e isso eu guardo comigo. E talvez por isso eu gosto tanto desse apelido, Ela ainda é porque ele me viva? reme ela não é viva, Não. ela já nos deixou, mas está sempre na minha memória e nas minhas orações. Ela que chamava de Bitinho, então? E assim ficou. Não vale, tá, os colegas agora mais íntimos falar Bitinho, não vale, tá, isso aí não vale. Vitor, você se formou muito jovem, né? Você se formou o quê, com Eu 22 anos, eu 21, 22 anos? comecei a faculdade, Keliana, em 1994, eu tinha 17 anos, me formei assim que eu tinha 21 para 22 anos, na Universidade Católica Dom Bosco, né, ao CDB. Uhum. Então, assim, a período de faculdade para mim foi muito, eh eh, algo que eu guardo com muito carinho na minha vida, Você era porque CDF? eu sempre gostei muito de estudar, porque Você tem cara de nerd, tem cara de CDF, não me engana. Fala um CDF, enfim. Se ser CDF é ter paixão por Hum, leitura, por livros, por uhum. conhecimentos, eu aceito. E, na verdade, assim, a minha mãe é Meu professora. sonho é que minha filha seja uma CDF, né? A mais velha não é Você CDF, sabe mas de está onde que eu, terminando de direito. onde que eu acho que veio isso? A minha mãe, Ana Maria, Aninha, ela é professora, foi a educadora a vida toda da rede pública de ensino. A minha mãe, ela tem 11 irmãs, todas professoras. 11 irmãs? A minha avó era professora, o Tua meu avó não brincou em bisavô serviço, era hein? professor. Então, sala de aula para mim, eu vou te contar como foi minha infância. Conta. Não sei se você é daqui de Campo Grande, quem é de Campo Grande conhece a escola Lúcia Martins Coelho. Eu conheço a Pois escola. bem, Não sou dali, ela, mas conheço. coincidentemente, ela é ao lado do Fórum de Campo Grande. Uhum, Tem o prédio do Fórum ao lado da escola Lúcia Martins Coelho, aqui uhum. na Rua Bahia. A minha mãe era alfabetizadora na escola Lúcia Martins Coelho. Ela deu aula para alfabetização a vida toda. Se aposentou como professora da rede pública de ensino. E naquela época era uma realidade muito diferente, né? Quando eu tinha meus 3 para 4 anos, eu estou falando de 78, 79, por aí. A minha mãe trabalhava, lecionava, meu pai trabalhava, não tinha quem deixar. O que a minha mãe fazia? Ela me levava para a sala de aula, desde muito pequeno. Eu fui criado embaixo de uma mesa de uma professora. Minha mãe dava aula, eu ficava ali no carrinho de bebê, enfim. E eu perambulava pela sala de aula. Minha mãe, como educadora, ela alfabetizava no primeiro ano do primeiro grau. E ver um quadro, alfabetização, letras, fez parte da minha infância. Eu morava praticamente na escola, porque eu estudava na escola e quando eu não estava estudando, eu estava na sala de aula da minha mãe. Isso me fez, desde muito novo, ter esse prazer de ler, escrever, pensar, literatura, poesia, enfim, todos. Isso faz parte da minha infância, da minha vida toda. Então, eu estou te respondendo isso. Você é CDF? Eu não sei se é exatamente isso, mas assim, Mas você gosta de alguém estudar. que gosta de estudar, sempre gostei muito de ler. E a faculdade de Direito me deixou ainda mais apaixonado por isso, porque, naturalmente, para você ser advogado, Uhum. é necessária a leitura, né? A leitura mais ampla possível. Então, a faculdade, você me perguntou onde é que eu estudei, e foi um momento muito importante na minha vida, porque eu conheci grandes amigos que fazem parte da minha vida até hoje, né? E eu vivi muito intensamente esse período, assim, eu estudei, a primeira parte eu estudei de manhã, então, assim, eu gostava muito de intervalo na biblioteca, ver o que tinha de leitura, enfim, foi um período que eu guardo com muito carinho na minha vida. Se eu Passava pudesse, cola? não, não, porque, Você não passava mas cola? assim, a gente, Não acredito. eu sempre fui, quando eu tô lendo, ou escrevendo, ou fazendo alguma coisa, eu sempre fui É. muito concentrado, sabe? Às vezes Aham. até meu pai brincava comigo no começo da minha advocacia. Meu pai está nos assistindo agora. Tá, como é Ele que ele falava, chama? Luiz. Luiz, um beijo para você, Luiz. Ele dizia que às vezes ele ia no meu escritório, quando eu estava começando na advocacia, e falava, Bito, eu entrei lá, falei um pouco com você, você continuou lendo, você não viu que eu entrei e que eu saí. Uhum. Por, por ficar tão concentrado na leitura, no estudo. Então, essa foi a minha vida. É, então por isso que você não Mas passava assim, cola. veja-se que, não obstante eu sempre tive esse contato com leitura, né? Quando você falou, CDF, eu sempre gostei de praticar esporte, de ter hobby de música, joguei futebol, fui professor de judô. Aliás, assim, o começo da minha faculdade, sabe como que eu paguei? Dando aula de judô, acredite você ou não. Hoje está passando a Olimpíada, né? Eu fico até de Ah, madrugada vendo as então lutas de judô. O judô fez parte da minha vida você toda. pagou a sua faculdade de direito. Quando eu venho de uma família,
humilde, que não nasceu em berço de ouro. Minha mãe era professora Uhum. da rede pública, você sabe a dificuldade, ainda mais na década de Sei. 70 e 80. Meu Uhum. pai nem nunca frequentou um banco, uma faculdade, né. Nenhum dos 2? Minha mãe sim, Sua mãe meu sim. pai não. Uhum. Mas enfim, quando eu comecei na faculdade de direito aqui, não existia no Mato Grosso do Sul um curso público de Não, direito. eu falo porque Era até só pouco tempo atrás, né, até pouco tempo atrás não precisava de você realmente ter faculdade para dar aula do primeiro não, ao mas minha mãe no sim, ensino minha mãe tinha. Ela fundamental, ela né, não estudou na precisava. ela estudou na mesma faculdade que eu, mas Ah, antigamente era ai meu FUCMAT. Deus. Isso ao vivo funciona gente, mas Ao vivo é essa mesa isso. está muito E baixa, o fato é socorro. que, quando eu comecei, só existia faculdade privada, não existia universidade, não existia curso de direito nem na federal, nem na estadual. Só Uhum, tinha um curso de direito em Campo Grande, que era o CDB, e era público, uhum, era privado. Eu não tinha condições de pagar uma universidade privada. Eu estudei durante muito tempo no Colégio Dom Bosco, tendo bolsa de estudo pelo esporte, porque eu uhum. fiz judô desde os meus 7 anos de idade. E eu era competidor, e o Colégio Dom Bosco, ele tinha uma política muito, que eu digno de aplauso, que eu tenho muita gratidão, que era assim: se você tivesse participação no esporte, você tinha uma bolsa de estudo. Então, se você representasse a escola do Colégio Dom Bosco no futebol ou no judô ou qualquer atividade esportiva, você tinha uma bolsa de estudo. Foi assim que eu saí da escola pública, porque eu comecei minha vida numa escola pública, Lúcia Martins Coelho, onde Hã. minha mãe era professora. Na sexta série, que eu fui para uma escola privada. E como é que eu fui? Porque eu ganhei uma bolsa, porque eu era atleta de judô. Uhum. Eu competia pelo colégio e eles me davam uma bolsa. Foi assim que eu consegui estudar num colégio particular. E na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, eu já era faixa preta de judô. E comecei a dar aula de judô naquela época. Estou falando de 25 anos atrás, ou Uhum, mais um pouco. E uhum. eu comecei a dar aula de judô para pagar minha faculdade, era a forma que eu tinha de custear a minha faculdade no início. Depois eu trabalhei e comecei a estagiar, e com o estágio eu conseguia pagar pelo menos a minha faculdade. Mas o esporte foi sempre parte muito presente na minha vida, né? Ontem eu fiquei até de madrugada vendo judô na Olimpíada. Então, a minha primeira atividade remunerada na vida, acredite você ou não, foi ser professor de judô. E isso me ajudou a pagar minha faculdade. Olha só, sério mesmo? É, Pro é. e depois você deu aula também depois que você se formou em direito? Dei aula por muito tempo, continuo fazendo isso, né? Uhum. A única Mas diferença aí de direito? de direito. A única diferença é que durante um tempo eu era professor, do quadro de professores de uma instituição de ensino aqui de Campo Grande, né, professor com carga horária a semana toda. Hoje eu continuo dando aulas, mas na Escola Superior de Advocacia, tanto na nacional quanto na estadual, porque a OAB, os seus ouvintes e telespectadores são advogados e advogadas, sabem, mas eu sei que a sua audiência não está só entre advogados e advogados, e por isso, tanto Não. me permite explicar. Uhum, A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem, em todos os estados existe uma OAB, a uhum, seccional. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, e toda OAB tem uma escola chamada Escola Superior de Advocacia. uhum. Qual é a finalidade dessa escola? Promover cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de especialização para a Para os advocacia. advogados. Uhum. Eu continuo até hoje, e existem as escolas estaduais e uma escola nacional de advocacia, com sede em Brasília. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente nacional da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia do Brasil todo, que promove curso para 1.220.000 advogados no Brasil todo, que esse é o número de advogadas e advogados que nós temos hoje. Olha só, Então, gente, embora. isso é importante, eu vou até te cortar um pouquinho, porque é Pois não. importante, o pré-candidato Bito Pereira, ele é vice-presidente da ESA. Isso Nacional. é nacional, é uma Uhum. coisa assim, realmente para poucos. Poucos advogados realmente têm essa bagagem, pode-se dizer. É uma honra que eu tenho, né? Evidentemente, quando eu estou lá, eu estou representando a advocacia de Mato Grosso do Sul, Uhum, estou representando a OAB de Mato Grosso do Sul. Evidentemente, quando você ocupa um cargo desse no cenário nacional, você só pode fazê-lo com o apoio dos seus pares. Então, claro. nada Uhum. na OAB é algo individual, sempre é uma obra coletiva. Eu ocupo esse espaço com a honra que tenho de ter o apoio do OABMS para essa função. Então, eu durante muito tempo dei aula vinculado a uma instituição de ensino, né, como professor, contratado, e agora eu dou aula na ESA em cursos. E faço isso com o maior prazer, porque quando estou na ESA e Uhum. falando na ESA, eu estou falando para a advocacia, para os meus pares, para os meus colegas. A Janine, que aqui nos acompanha, fizemos vários já eventos juntos para a jovem advocacia, falando de honorários advocatícios, falando da prática da advocacia, porque eu acho que é um dever nosso, porque a OAB me deu muito na minha vida. O que a OAB pode fazer realmente pelos advogados e pela sociedade brasileira? A OAB pode fazer e faz muito, não só pelos advogados, como pela sociedade brasileira. Porque, em linhas gerais, Kilian, a OAB tem dois papéis fundamentais. O papel corporativo, ou seja, políticas voltadas para a advocacia, e um papel institucional, que é se posicionar em temas que são relevantes não só para a advocacia, mas também para a sociedade brasileira. A OAB
ela foi fundada em 18 de novembro de 1930, por um decreto de Getúlio Vargas. Então, são 90 anos de história. Ao longo desses 90 anos de história, a OAB participou sempre com uma posição de protagonismo nas maiores lutas sociais desse país. A OAB teve um papel fundamental na redemocratização do país e a OAB continua tendo um papel fundamental para aquilo que é relevante para o cidadão, que é manter o Estado democrático de direito, manter a democracia, as liberdades e garantias individuais. Isso é importante não é só para mim, que sou advogado, não é só para você, é para todo e qualquer cidadão. E ela tem um papel corporativo, que é cuidar da advocacia, que é cuidar das prerrogativas dos advogados, os honorários dos advogados. Tem um papel assistencial, que é feito pela Caixa de Assistência dos Advogados, que tem plano de saúde, tem livraria, tem atendimento médico, tem atendimento odontológico, para a advocacia específica para isso, e ela tem uma terceira instituição, que é a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que cuida da parte acadêmica, de aperfeiçoamento, de cursos, de pós-graduação, que tem um papel fundamental, porque todos nós, advogadas e advogados, precisamos estar em contínuo estudo. A advocacia ela evolui muito rapidamente, né? As leis mudam, o entendimento dos tribunais mudam. Então, o advogado, para que ele seja conectado com o que está acontecendo na realidade atual, obrigatoriamente ele tem que estar estudando sempre. Então, nós estudamos na faculdade, nós estudamos nos cursos de pós-graduação, advogados que vão para cursos de mestrado, enfim. O fato é que a gente não para de estudar nunca. E o papel da OAB é voltado não só para a advocacia, mas também para a sociedade. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu falo de prerrogativas, por que isso é tão importante para a advocacia? Eu vou dar um exemplo para que a sua audiência, Internauta. que Ah, não isso. seja Uhum, advogada e advogada, uhum, compreenda isso e compreenda a importância uhum. da OAB, não apenas para a advocacia, mas para a sociedade. Se um advogado vai atender uma pessoa que, por acaso, está sofrendo uma ilegalidade numa delegacia de polícia, imagine-se que, por algum motivo, um cidadão de bem é indevidamente preso. Uhum. Quando o advogado vai lá, pela nossa lei federal, com o Estatuto da Advocacia, o advogado tem um direito, não é um favor, de se comunicar com o seu cliente para saber o que está acontecendo, de saber, ver os autos ou do inquérito, ou daquele ato específico do que aconteceu para a pessoa estar ali, ele tem que entender, para aí poder apresentar uma defesa técnica nos ditames da lei e representar essa pessoa. Ok. Se um advogado vai lá numa delegacia e, por exemplo, ele não tem acesso ao seu cliente para saber o que aconteceu, não tem acesso aos autos para saber qual é a acusação, como é que ele vai prestar um serviço adequado? É impossível. Uhum. E a isso se dá o nome de prerrogativas. O advogado poder atender nos ditames da lei os clientes que precisam da sua ajuda. E por que eu digo que isso é importante não só para a advocacia? Porque se o advogado não tem suas prerrogativas respeitadas, no exemplo que eu estou dando, imagine se o advogado não pode se comunicar com um cliente que está indevidamente sofrendo um abuso Uhum. e que precisa de um advogado. Como é que ele vai prestar um serviço adequado? O cidadão vai sofrer uma ilegalidade, porque ele não tem quem o represente. Então, eu costumo dizer que nós, advogados, advogadas, nós somos aqueles que têm que pensar quando muitos já não conseguem pensar, que tem que escrever quando Uhum. as mãos estão trêmulas e que tem que falar quando todos já se calaram. Esse é o papel do advogado, falar em nome de alguém. Toda vez que eu vou ao fórum, que eu vou ao tribunal, na qualidade de advogado, eu estou representando um cidadão. Eu sou a voz de um cidadão. E a OAB, ela é a voz da cidadania brasileira, porque a OAB, ela se manifesta nos episódios mais importantes para a sociedade. Se há uma cobrança de um imposto ilegal, a OAB pode se manifestar. Como já fez aqui na OAB de Mato Grosso do Sul, por exemplo, discutindo a questão de privatizações, a privatização de rodovia que não estava tendo serviço adequado. A OAB vai à justiça e quando ela faz isso, ela não está litigando apenas em nome dos advogados, e sim em nome de toda a cidadania. Então, a OAB tem, finalizando a resposta dessa pergunta, dois papéis fundamentais: corporativo, que é cuidar da advocacia, e institucional, que é cuidar também da advocacia, mas da sociedade de uma forma geral. E o faz. Poxa vida, fiquei até hipnotizada aqui ouvindo você falar a respeito disso, viu. Eu que sou amante, né, do direito, não fiz faculdade, mas eu como tudo quanto é livro que eu vejo a respeito de leis, eu gosto de ler e tentar obter conhecimento. A gente percebe que muitas leis no Brasil, elas são muito brandas, muito brandas. Eu sempre dizia no meu programa na Band, e repito isso onde eu estou, em qualquer lugar que eu estou, inclusive aqui, que o Brasil, ele é praticamente um paraíso para quem, gosta não, para quem age fora da lei. Infelizmente, a gente é conhecido assim. Como que você, como amante da advocacia, amante da OAB, que defende tanto a OAB, vê
a Constituição brasileira? A Constituição brasileira é espetacular. A base da cidadania brasileira está ali, na simples leitura da Constituição. As garantias e direitos individuais, as liberdades. Nós estamos aqui hoje e podemos falar abertamente sobre qualquer tema, você usando o microfone, eu também, você como entrevistador e eu como advogado, porque funciona no nosso sistema a liberdade de expressão, que em alguns períodos não existia. Isso é liberdade de expressão, poder se manifestar, poder se locomover. Isso faz parte do nosso ordenamento por causa da Constituição brasileira. Então, eu não acho que nós tenhamos um sistema constitucional ruim. Não, pelo contrário, eu acho que é muito bom. Acontece que a diferença entre o que está na lei e a aplicação pode dar essa impressão que você tem. Mas a lei não é aplicada corretamente. Pode acontecer, e às vezes acontece. O trabalho dos operadores de direito é essa equação diária que não é simples, que é pegar um caso concreto, um ato específico, adequar ao amparo legal que está na Constituição, que está nas leis federais, encontrar um resultado justo, digno. Mas eu acredito que nós temos uma excelente Constituição. Nem sempre a resposta que se dá vai aos anseios do que a população espera. Isso acontece, é inegável que acontece. Mas eu acho que nós temos um sistema jurídico adequado. Ele precisa aprimorar, melhorar? Evidente que precisa. Mas mais na aplicação da lei do que na lei em si. Especificamente no que você me pergunta, que é a Constituição Federal. Sim. Não, porque a gente fala muito, a gente que dá notícias, e dá notícias escabrosas, notícias terríveis, notícias que doem para qualquer Claro. pessoa dar, e a gente vai buscar na lei, a gente acha que as penas que são aplicadas hoje, não só aplicadas através de um juiz, mas as penas previstas em leis, elas são muito brandas. Por Mas exemplo, num crime de feminicídio, por exemplo, num crime onde uma criança morre porque foi estuprada por alguém que não tem mais jeito, não tem mais como ter convívio, segundo a minha opinião aí da jornalista e mãe Eliana Fernandes, uma pessoa que faz mal para uma criança, ela não tem mais conserto. Isso aí é algo que a gente tem que reeducação, não tem mais como. Então, eu vejo que a nossa Constituição, eu gosto muito claro, a democracia foi uma luta dos meus pais, luta dos seus pais, a liberdade de expressão foi algo que nós conseguimos a muito duras penas, então é claro que isso aí é fantástico. Mas eu vejo que as pessoas hoje em dia, com esses tipos de crimes, elas já ficam realmente muito revoltadas e gostariam que algo mais duro pudesse ser feito. esse debate de aumento de penas no processo penal para situações revoltantes como essa que você diz, é um debate que não Bem amplo. acontece de hoje, é amplo há muito tempo, né? Ele vai continuar sempre existindo. A lei existe para punir nesses casos, deve ser aplicada com rigor da lei nessas situações. E o sistema jurídico brasileiro, a maior queixa que se tem no sistema jurídico brasileiro e que se enfrenta é a não celeridade do processo. Verdade. E esse é o grande problema, porque quando você tem um processo que não é celere, ele naturalmente não vai ser justo, porque justiça que tarda falha. Não é justa. Então é isso que muitas vezes revolta o cidadão que não compreende os instrumentos jurídicos, o sistema recursal brasileiro. Ele diz: olha, a pessoa comete um delito que pode acontecer no foro civil, no foro penal, o processo demora anos, não tem resposta. Esse debate é muito amplo, mas nós temos sim uma legislação severa. A aplicação disso que é o grande debate. E muitas pesquisas indicam que o receio nos países que têm um sistema mais rígido é mais na certeza da aplicação da lei do que no tamanho da punidade em si. Se você tem um sistema que você tem certeza da punição, caso você não cumpra o seu dever de cidadão e não ande de acordo com a lei, dizendo aqui uma linguagem muito ampla para ser compreendida por todos, esse é o grande desafio. Ter um sistema que funcione. Legislação nós temos. Certo. Doutor Bito, o advogado que está assistindo a gente agora, por que ele votaria na continuidade do mandato do doutor Mansur? Veja, será isso? Ou você vai fazer uma revolução? Vai ser totalmente diferente? Eu vou lhe explicar em duas etapas a pergunta que você me faz. No momento que nós estamos agora, nós estamos no momento de pré-candidaturas. Né?
Não, por isso eu não quero que você peça voto, eu só Não, quero saber, né, eu você não pode e eu pedir voto, eu efetivamente sei. mas eu vou te explicar o sistema muito Uhum, rapidamente e dizer, nós estamos num momento de pré-candidatura. certo, No momento de pré-candidatura, qual é o papel do pré-candidato? Ouvir a advocacia. A partir disso, entender quais são os anseios atuais da advocacia, para formar suas propostas e apresentá-las quando se registra a chapa. E aí sim, registrada a chapa, poder pedir voto. Nesse momento, você já teve a honra de entrevistar aqui a doutora doutora Raquel, Raquel. que é Uhum. pré-candidata, eu estou aqui, certamente a doutora Gisele, que também é pré-candidata, estará aqui também sendo entrevistada por você. A hora que quiser. Uhum. Nós temos nesse momento 3 pré-candidaturas, colocando o nome à disposição para esse momento histórico de pré-candidaturas, ouvindo a advocacia. E esse é o nosso papel. Eu tenho a honra de ser um pré-candidato com o apoio de Mansur Elias Carmouche, meu estimado amigo, presidente do ABMS, por 2 mandatos. E eu não diria que temos uma ideia de continuidade. Não. Não é essa a visão que eu tenho. O que nós temos é uma ideia de legado. A ideia de legado de uma gestão plural, acolhedora, que ouve toda a advocacia, que a advocacia é muito plural. Nós temos os advogados com mais anos de advocacia, nós temos os jovens advogados, nós temos as advogadas, os advogados do direito penal, direito civil, direito trabalhista, direito tributário, enfim. A advocacia é muito plural. Então, eu acho que o presidente Mansur ele tem um legado, e isso é inquestionável, toda a advocacia de Mato Grosso sabe disso, de ter uma gestão acolhedora, que recebe a advocacia, que ouve a advocacia, que despacha de portas abertas. Então, nesse sentido, nós temos um alinhamento ideológico, de uma visão de OAB, que não Uhum. significa continuidade, significa um alinhamento ideológico de qual é a visão que nós queremos, o que a advocacia quer. Eu entendo que a advocacia quer uma OAB que tenha isso, que seja aberta, porque o presidente Mansur despacha de portas abertas há 6 anos. Isso todo advogado de Mato Grosso do Sul que vai à OAB sabe. Então, nesse sentido, nós temos esse alinhamento de pensamento de qual é a posição da OAB. De uma OAB que é independente, que é apartidária, que não tem ingerência de partidos políticos, que não é nem direita nem de esquerda. O partido da OAB é a Constituição Federal. Essa é a nossa ideologia. Então, nesse sentido, eu e o presidente Mansur temos uma visão muito alinhada. O que não significa mover continuidade. Agora, a OAB, eu costumo dizer, Keliana, que ela é uma obra inacabada no seguinte sentido: todo advogado e advogado que se predispõe a prestar um serviço para a advocacia na OAB, a cada dia você tem que colocar um novo tijolo numa obra que é perene. Por quê? Porque os desafios são contínuos, eles mudam. Os desafios que eu enfrentarei, se Deus me permitir, tiver a honra de ser presidente da OAB, certamente serão diferentes dos desafios que o presidente Mansur teve ao longo da jornada dele. Vocês Porque eles conseguiram, né? mudam, os desafios mudam. Eu quero até enfatizar aqui, vocês conseguiram algo que é bem difícil de conseguir. Vocês conseguiram aumentar aí as possibilidades de fazer propagandas, né, do advogado. Eu achei muito interessante, porque eu não Isso, entendo muito essa resistência de poder do advogado poder realmente falar de si, falar do trabalho que faz. É uma coisa que eu não entendo muito que acontece no Brasil com algumas profissões. esse ponto que você toca agora, a meu ver, é a pauta mais importante da advocacia nos últimos anos. Porque, como você bem disse, você que é uma comunicadora nata, qual é o problema de uma advogada, um advogado, produzir conteúdo jurídico, essa é a essência da norma, da mudança, e a partir disso mostrar o que ele está fazendo no trabalho dele? Qual é o problema? A advocacia não podia fazer isso, porque nós tínhamos um provimento com a defasagem de mais de 20 anos. Há 20 anos atrás o mundo era outro. Uhum, Há 20 anos atrás nós não estávamos no mundo do Instagram, do YouTube, do Facebook. Essa era outra realidade. justamente. Hoje, como as pessoas se conectam? Os números mostram que nós somos 211 milhões de habitantes nesse país e 150 milhões estão conectados ao Facebook, nesse meio de comunicação que nós estamos usando nesse exato momento ao vivo. Como poder negar ao advogado e advogado o direito de poder estar no Facebook, no Instagram, no YouTube, dizendo: olha, eu sou advogado, eu tenho conhecimento nessa área porque eu fiz um determinado curso, eu me preparei para atuar na área, eu fiz uma especialização, eu estou à disposição para atender, eu produzo conteúdo jurídico de qualidade, está aqui a minha atuação. Uhum, Eu vou ao tribunal e faço uma defesa oral com maestria, eu tenho expertise para isso. Qual é uhum. o problema? Não podia fazer. Agora pode. Agora pode. Uhum. Essa foi uma vitória e eu fico muito orgulhoso de participar disso, não por qualquer questão pessoal, mas esse foi um projeto que nasceu em Mato Grosso do Sul. Eu sei. Esse projeto que beneficia toda a advocacia nacional Uhum. nasceu em Mato Grosso do Sul por proposta
do doutor Ari Raguiante Neto, que é um conselheiro federal também em segundo mandato, que eu tenho a honra, Você também é conselheiro, né? também conselheiro federal juntos em segundo mandato, eu tenho a honra de ser conselheiro junto com o doutor Ari, e ele foi o proponente dessa mudança. O doutor Ari, para você ter uma ideia, Kiliana, ele fez, contando audiências e lives sobre temas, mais de 80 no Brasil inteiro, ao longo de 2 anos, ouvindo a advocacia. A advocacia quer isso. E qual foi a resposta que ele teve? A advocacia quer isso. Quer? Por que a advocacia quer isso? Porque eu vou te fazer o seguinte, pense na seguinte hipótese. Imagine que você, Kiliana, virou advogada, pegou sua carteira de OAB no dia 20 de abril de 2020, Uhum, um ano e pouco atrás. uhum. O mundo estava fechado. Você não podia sair de casa. Ninguém poderia se comunicar. Os escritórios estavam fechados. Os órgãos públicos fechados. As faculdades fechadas. Essa pessoa podia se comunicar com um eventual cliente de que maneira? Como? 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 Verdade. Impossível se não for através das redes sociais. E nós não podíamos deixar um advogado que está começando, desamparado, no momento de pandemia, da maior crise que a nossa geração está passando, crise de saúde e uma crise humanitária. Qual é hoje uma outra luta que é muito complicada para os advogados enfrentarem? Vai ser a nossa última pergunta, já que você tem uma agenda daqui a pouquinho e eu também. Eu nem queria terminar a entrevista, porque está tão legal. Eu nem vi o tempo passar. Também não vi, já passou. Né? Muito bom. Eu nem vi o tempo passar. Para mim, faz 5 minutos que nós começamos. Quando a gente fala de algo que a gente gosta, a gente não percebe mesmo o tempo passar. Eu sinto o mesmo entusiasmo que eu tenho pela advocacia, você tem pela comunicação. Então, é muito prazeroso estar aqui. O fato é que os desafios da advocacia são diários. Eu acredito que esse novo provimento de marketing jurídico, que já foi publicado semana passada, ele tem um período de 30 dias chamado de vacatio, que é o período para se adaptar e poder ser aplicado efetivamente. Agora, no mês de agosto, já vão poder. Ele vai trazer um novo marco para a advocacia, porque as pessoas vão poder se comunicar, produzir conteúdo. Eu acho que isso vai ajudar a advocacia a enfrentar esse momento dificílimo de pandemia. Mas nós temos, você me perguntou, quais são os novos desafios, desafios diários? Nós temos e teremos sempre 2 desafios. E esses desafios são perenes. Respeito às prerrogativas e luta por honorários dignos. Por quê, Keliana? Porque nós, advogados, públicos ou privados, nós vivemos de honorários. Como que é calculado E isso? eu vou te explicar. Tem uma tabela? Tenho no Código de Processo Civil, que é o código que regulamenta isso. Nós temos um chamado novo, mas não é tão novo assim, porque ele já tem 5 anos, um Código de Processo Civil, que em linhas gerais, explicando para todos os seus internautas que estão nos acompanhando, a atuação do advogado ela deve ser remunerada de 10% a 20% sobre o valor do objeto da discussão que está em juízo, do proveito econômico que ele obteve com a causa, da condenação ou do valor da causa. Então imagine, se for dar um exemplo, você é advogado numa causa que o objeto é um imóvel, uma casa. E essa casa, vou dar um exemplo aqui, o valor dela é R$ 500.000. Se você ganha essa causa, os honorários têm que ser, por lei, de 10% a 20% desse valor. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, seria de 50 a 100 mil reais. Acontece que, infelizmente, nem todos os juízes aplicam corretamente o Código de Processo Civil nisso. E, às vezes, fixam honorários muito aquém daquilo que está sendo objeto da discussão. Mas isso não é uma combinação entre o cliente e o advogado? Não, esses honorários que... São 2 tipos de honorários. Entre o cliente e o advogado é aquele que, se você vier me procurar como advogado, eu vou dizer, olha, os honorários para atuar na sua casa são X. O que eu estou me referindo são aqueles que são fixados em juízo, pelo juiz da causa, pelo êxito na demanda. Então, eu entro... Imagine-se que eu sou seu advogado. Tenho a honra de ser seu advogado. Eu entro com ação para você contra uma determinada pessoa cujo objeto é um imóvel. Você diz, esse imóvel é meu, a pessoa diz, não, é meu. E nós vamos discutir de quem é o domínio, a propriedade desse imóvel. Ok? Se eu ganho essa causa, se você tem êxito sobre aquilo que você ganhou, que é o imóvel, ele tem um valor. No meu exemplo, eu estou colocando aqui R$ 500.000. Eu sou remunerado pela parte contrária, aquela que perdeu, de 10% a 20%. Esse é o meu sustento, porque eu tive êxito. A parte que perdeu remunera o advogado da parte que ganhou. Ok? E nem sempre esses parâmetros que estão claramente fixados na lei são respeitados. E isso é muito grave, porque nós vivemos essencialmente disso. E quando isso não é respeitado, não causa prejuízo só para um advogado ou um advogado. É uma falha onde? Ali do juiz? Que não na conhece, aplicação do na código. aplicação, Na aplicação do código. Na entendi. aplicação do código. Então, essa é uma luta que a advocacia tem todos os dias, Brasil afora. Eu acompanho isso porque nós temos observatórios, inclusive, no Brasil todo, sobre situações dessas, em situações em que o advogado
infelizmente, não tem a remuneração condizente com a atuação que ele teve. E nisso, em muitos casos, tem intervenção da OAB, porque isso importa a todos nós. Veja-se, quando um advogado ou uma advogada, não importa quem seja, não importa se eu o conheço, não importa se é meu amigo, quando um advogado em qualquer lugar desse país sofre uma ilegalidade em suas prerrogativas, eu também sofro porque eu sou advogado. Quando um advogado ou uma advogada em qualquer lugar desse país, não me interessa quem é, se eu conheço, se é meu amigo ou não, sofre uma ilegalidade na fixação de honorários advocatícios, eu também sofro porque eu sou essencialmente advogado. Essa é a nossa luta, é assim que nós temos que viver. Aquilo que atinge um advogado atinge a todos nós, porque hoje é o colega ao lado, amanhã pode ser eu. Então, essa luta de respeito às prerrogativas, ou seja, respeito às garantias do exercício da nossa profissão e o respeito digno aos nossos honorários, é uma luta de todos nós. Então, esse é o desafio. Você me perguntou qual é o maior desafio da advocacia? Respeitar prerrogativas, respeitar honorários, porque sem isso não há advocacia. E quando eu digo que não há advocacia, você me perguntou da Constituição Federal nas primeiras perguntas que você me fez. A nossa profissão, ela está na Constituição Federal. E não é à toa que ela está na Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal diz que advogadas e advogados, a advocacia, ela é indispensável à administração de justiça. Significa dizer que sem advogado não há justiça. E efetivamente não há. Porque todo cidadão um dia vai se deparar com uma ilegalidade e ele vai ter que socorrer de um advogado. E se o advogado não for respeitado e não tiver honorários dignos, ele não tem como prestar um serviço de qualidade. E quem sofre é o cidadão. Então, respeitar a advocacia é respeitar a cidadania, respeitar a sociedade. Há quem não compreenda isso, o que é um grande equívoco. Quando você respeita um advogado, você não está respeitando só o advogado. Quando você dá condições dignas de trabalho a um advogado ou advogado, não se trata só da advocacia. Quando você remunera dignamente um advogado, você não está pensando só na advocacia, você está pensando no cliente que aquele advogado atende. E isso deve nortear a atuação do Poder Judiciário e das autoridades que compõem o ordenamento jurídico. Então, nós somos indispensáveis à administração de justiça e não estamos na Constituição Federal à toa. Gente, tenho muitas perguntas ainda para fazer para ele, mas eu sei que você tem a sua agenda. A gente vai ter que fazer uma outra entrevista. Eu volto com o maior prazer. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que eu quero te perguntar e eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa ou no ônibus, estão nos escritórios assistindo a gente agora, ou que vão assistir depois dessa nossa entrevista ao vivo, elas também têm mais perguntas para você, porque você é um posto de conhecimento a respeito desse assunto. Então, a gente vai marcar de novo uma outra entrevista para a gente falar mais a respeito desse assunto. Eu normalmente termino a entrevista perguntando o que, que eu não perguntei para você que você gostaria de ter respondido, para que você destrinche. Mas como tem muita coisa que eu não perguntei, a gente pode deixar essa pergunta para a próxima entrevista. O que, que você acha? Olha, você me deu o microfone e quando você dá o microfone para um advogado, ele gosta de falar. Mentira. Eu acho que você perguntou tudo que eu gostaria de falar. Certamente tudo que os advogados e advogadas estavam esperando como temas a serem debatidos, é claro que pode deixar outros, mas em vez de falar, deixar uma pergunta que você poderia me ter feito, Uhum. eu quero fazer um agradecimento a você e em forma de poesia, porque você falou que você tem um programa que fala de poesia, Aqui a gente então colocou eu quero te assim. agradecer que eu me senti muito à vontade aqui, né? E nós vivemos hoje dias turbulentos, dias tristes de pandemia, dias cinzentos, mas o poeta amazonense Tiago Homem de Mello diz que a gente deve viver a vida e se cercar de pessoas que, mesmo nos dias mais cinzentos, nos tragam a energia de uma manhã de domingo. Eu saio daqui com o sorriso aberto de energia de uma manhã de domingo. Obrigado. Gente, ele realmente é um comunicador nato, além de advogado. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada mais uma Foi um vez, prazer. tá? A gente se fala, gente. Amanhã eu estou ao vivo aqui às 8 horas da manhã com outra personalidade. Nós vamos conversar ao vivo com o doutor André Putinelli, ele que é pré-candidato do MDB ao governo do Mato Grosso do Sul no ano que vem. Nós vamos falar sobre a sua pré-candidatura, sobre a sua vida e vamos falar das eleições 2022. Te acompanho se você me acompanhar amanhã a partir das 8 horas. Combinado? Valeu. Beijo. Fui.